caiu a conexão de Zé Roberto. Espera ele voltar. Bom dia, Zé Roberto. Tá escutando? Estou escutando, Diego. Pronto. Então, dando início aqui à gravação da 48ª reunião ordinária da CJRI. Dando início aqui à leitura do termo de posse. Diego, só um minutinho, Oi. Diego, só um minutinho. Eu acabei de falar com o Márcio, ele ligou para mim, ele está entrando na reunião agora. Márcio Moraes. Ok. Então a gente aguarda mais um pouco, Zé Roberto? Não, você pode começar, Diego. Quando ele adentrar, a gente comunica. Ok, então. Então, dando início à leitura do termo de posse, aos 24 dias do mês de setembro do ano 2021, às 9 horas, em segunda convocação, pela plataforma Circuit, na presença virtual das pessoas que estão assistindo ao ato, participaram e tomaram posse como membro titular o senhor Luiz Fernando Bandeira de Melo, representante da Sociedade Civil Urbana PE, primeiro suplente, em substituição ao membro titular, senhor Jean-Pierre de Lima Moraes, conforme oficiado no processo SEI número 0050.500.104.000.639/2021, dígito 24, e como seu membro suplente, o senhor Márcio José da Silva Moraes, membro suplente do Fernando Bandeira, né? Representante da Sociedade Civil, categoria Estudantes, como segundo suplente. O senhor Tomé Barros Monteiro da Franca, presidente do Conselho Superior de Transportes Metropolitano, CSTM, declarou os membros titulares suplentes empossados para assumirem suas funções de julgadores na Comissão de Julgamento de Recursos por Infração, CJRI. E para constar, foi lavrado o presente termo de posse elaborado por mim, Diego Moreno de Santos Costa, secretário executivo da Comissão de Julgamento de Recursos por Infração, ao RTTP-RMR-CJRI, assinado eletronicamente pelo presidente do CSTM e pelos empossados. Esse termo de posse ele vai ser disponibilizado no SEI para assinatura de todos os integrantes, ok? Ok, Diego, ciente. Ok. Então, alguém gostaria de fazer alguma consideração antes de dar o conselheiro Márcio já está tendo disponibilidade no SEI? Vocês já disponibilizaram isso para ele? Já foi disponibilizado o cadastro dele no SEI, no Circuit. O Ricardo do TI se dispôs a fazer um treinamento com ele, porém, o senhor Márcio não entrou em contato, apesar das diversas tentativas nossas. Então, ele não teve o devido treinamento, mas ele foi convidado e a gente ficou à disposição para tanto. Ele adentrou na reunião, o senhor Márcio, Diego? Ainda não. A gente aguarda mais um pouco. Era bom dar uma ligada para ele, né? A gente já ligou. O que a gente mais tem feito nos últimos dias é ligar para ele, inclusive. Pessoal, 9h10 já, pessoal. Vamos embora. A gente poderia dar início aos julgamentos do processo da Conorte, então, se for o caso. Já tem quórum para o julgamento do processo da Consórcio Recife, né? Que são 4 jogadores, já tem quórum. Com ele seriam 5. Aí fica a cargo de vocês. Ô, Diego, eu queria... Presidente, eu acho que até pela falta, assim, ainda até de uma melhor preparação desse novo conselheiro que iria vir em substituição à Bandeira, no caso porque Bandeira não pode ser votado, eu acredito que a gente deveria, nessa reunião, fazer com que o Márcio apenas tomasse posse. Ele poderia assistir e a gente deixasse para que ele ficasse mais efetivo a partir da próxima reunião e a gente traçaria já a votação com os 4 membros mesmo e seguindo, porque
imagine, vai ser tudo novidade para ele ainda não teve a devida instrução. Então, é uma recomendação minha, uma sugestão. Tem algum impedimento legal, Diego, da proposta de cliente se ele adentrar na reunião? Se ele adentrar na reunião sem participar do julgamento? Sim. Não tem nenhum impedimento, não. Já Ele que só ele não é vai. já que ele é suplente de doutor Bandeira? Não tem problema, não. Ele não vai participar do julgamento, então. Pronto. Se não é impedimento legal, Não, concordo. Não tem impedimento, ele só não vai receber o jeton, né? Se ele não participar do julgamento. Ô, Diego, a gente começa com os 5 primeiros, eu sugiro isso, né? E espera mais 10 minutos, 15 minutos. Se ele não entrar, aí a gente volta para o do consórcio Recife. Pronto, a gente poderia começar com os 3 da MOB Brasil, porque só tem 3 empresas, né? Um da Consórcio Recife, um da Conorte e 3 da MOB. Poderia começar com os 3 da MOB, que era o tempo que ele entrava. A gente pode Eu acho que é razoável. Ok. E, Diego, eu queria confirmar se está a presença do jurídico do CTM nessa reunião. Sim, está presente o jurídico nessa reunião. Na figura de quem, Diego? O doutor Alan Santos, ele está no grupo. Tá Doutor online. Alan, né? Senhores, a minha sugestão é os Só um processos. minuto, Alô, bom dia. Posso falar? Pode falar, pode falar. Posso falar? Alô? Pode Alô, falar, posso falar, pessoal? Alô, Diego? Oi, Presidente. pode falar, estamos escutando. Pode falar. Todas as autuações contra a Conorte reza de um mesmo assunto, que é operar sem cobrador. Então, o que eu sugiro é que a gente pegue a Conorte, se eles concordarem, vote em bloco, porque vai ser uma decisão única. Tudo é a mesma coisa que reza pela Conorte. A gente poderia fazer até uma discussão um pouquinho mais aprofundada no que eles quiserem se defender, e a gente vota, porque se vocês olharem é tudo o mesmo assunto. Cleto, eu concordo também em votar em bloco. Agora, sim, eu só queria seguir o que a gente vem fazendo nas reuniões, né? Do menor para o maior. Aí, consórcio Recife, a gente descartou para ficar no segundo plano. O outro que tem quantidade menor de processo é a MOB, tem 3. E a Conorte tem, acho que mais de 20, uns 15, não sei. Só queria seguir esse padrão que a gente está seguindo com as demais operadoras. Agora, o Jones, ele estava online, mas saiu da conexão agora. Eu estou tentando ligar para ele. Oi, Diego. Diego Jones falou. Eu acho que em outra audiência, não sei, mas ele perguntou para mim se os processos dele seriam os 3 últimos. Aí eu respondi que sim. Eu não sei se ele está agora disponível online, não sei. Mas ele falou isso para mim mais cedo. Diego, posso falar um item importante? Só um minuto. O Jones disse que está entrando agora novamente. Ele prefere que seja inclusive agora também, porque parece que tem alguma audiência, alguma coisa agora em seguida. O Cleanto caiu a conexão ou está online? Eu estou agora no celular, porque caiu a conexão do computador. Tá. Ok. Diego, posso falar? Diego? Oi, Jorge, pode falar. É bom deixar registrado de ata que o membro suplente Márcio Moraes, ele só será convocado para participar das reuniões se houver algum processo que o membro titular, Fernando Bandeira, não possa julgar, certo? Como no caso, os processos da São Judas Tadeu e do consórcio CSR, ok? Mas isso já está previsto em impedimento, mas de qualquer forma, quando for lá para a alta, a ata, você mostra isso, então, por favor. Positivo. Obrigado. Ok,
Entrou. Jonas, bom dia, tá ouvindo? Oi, estou ouvindo, Diego. Bom dia. A gente decidiu começar pelos seus processos, em virtude de um problema aí com a conexão de Márcio Moraes. Então, você tem 3 processos para serem julgados hoje. Os itens 25, 26 e 27. O item 25, o auto de infração 23124, o motivo da infração é veicular propaganda sem autorização. O relator, José Roberto, votou pelo indeferimento. Ok, com a palavra a operadora. Qual o auto, Diego? Perdão. É o auto 23124, item 25 da pauta. O item 25 da pauta. Bem, senhores, novamente a gente se depara com uma autuação dessa que já é recorrente aqui na comissão sobre a propaganda, né? Nós levantamos preliminares acerca do contrato de concessão, levantamos questões também que são atinentes aos próprios usuários, né? A empresa enviou comunicação para o Grande Recife, solicitou que o espaço fosse utilizado, assim como se predispôs a eventualmente fazer algum tipo de compensação dos valores que, inclusive, o CTM deve à empresa e dos valores que não são tão significativos, mas que poderiam ser utilizados como uma dedução, certo? de receita, se assim bem entender o CTM. Mas, sobretudo, vale ressaltar que eventuais ganhos com a utilização de publicidade são voltados para a própria melhoria do serviço que é prestado pela operadora. Então, com base nessas questões, além de todo o levante jurídico que colocamos em preliminares, seja acerca do evento fortuito e força maior, daquilo que prevê o contrato de concessão, nas cláusulas 14.1 a 14.4, nós suscitamos essa questão de mérito, né? Até o regulamento obriga o órgão gestor a licitar o espaço. Até hoje não tem ideia, não se ouve rumores dessa licitação ou ânimos em licitar. E o espaço é utilizado não apenas pela concessionária Mob Brasil, mas por todas as operadoras. Todas as operadoras, acho que todos aqui tem, graças a Deus, participantes da comunidade, né? Líderes de comunidade, e sabem que todos os veículos possuem propagandas, né? Então, por que a operadora móvel, por que a operadora Conop não pode utilizar essa veiculação de propagandas também? Então, com base nessas questões, eu gostaria de reiterar o deferimento do processo, né? Que os senhores votassem com o uso da razoabilidade, da proporcionalidade, e que não há nenhum dano causado à população. Com base nisso, obrigado, reitero o deferimento do processo. Okay, obrigado, operadora. Com a palavra, o jurídico. Não tenho nada a falar, não. Ok. Com a palavra, vice. Ok, conselheiro, bom dia. Bom dia a todos os participantes. Esse assunto já foi discutido em outras... Como estender muito. Apenas fazer alguns reparos quanto à fala da defendente. Primeiro, a operadora não é proativa. Ela diz, vamos fazer um acerto de contas futuramente. Ela vem colocando publicidade nos ônibus, não vem recolhendo o RVPO, referente a essas publicidades, desde 2014, coisa que as outras operadoras permissionárias fazem, ela não faz. A concessionária Conorte, que também estava com o mesmo problema, retirou a publicidade dos seus ônibus, não está veiculando publicidade. Apenas a operadora MOB continua com essa, me desculpa a palavra, mas afronta a decisão do órgão gestor, que já determinou que ela retirasse as propagandas. Ela dizer que esse dinheiro de propaganda
está sendo utilizado em quê? Porque o dinheiro de propaganda é um dinheiro carimbado. Só pode ser utilizado para ações de segurança do sistema. Inclusive, é uma verba carimbada dentro da própria resolução do antigo CMTU. Então, não é para ser usado a bel prazer da operadora no que ela entender necessário para a sua operação. Dá um posicionamento definitivo essa questão, porque é a única operadora que vem reiteradamente descumprindo essa determinação do CTM. Ô, Fábio, bom dia, Fábio. Bom dia. Você falou aí. Bom dia, Fábio, tudo bom? Quer Bom dizer dia. que tem uma prestação, Fábio, que até as permissionárias fazem ao consórcio, é isso? Positivo, é a RVPO, Remuneração de Veiculação de Propaganda em Ônibus, que é um dinheiro que são 35 tarifas tipo A por um tipo de propaganda, 15 tarifas tipo A por outro tipo de propaganda, que as empresas recolhem mensalmente ao CTM. E a operadora MOB não vem nem isso fazendo. Né? Ô, Fábio, mais só para complementar, Fábio, a minha colocação. Quer dizer que, no caso, a Conorte, ela retirou. Mas A Conorte não tem mais nenhuma atuação desse tipo. Sim, exato. Não, ela retirou as propagandas. Mas se ela quisesse colocar com essa planilha de RVPO, poderia? Não, porque, no caso, é uma concessionária. Isso poderia servir como atenuante, vamos dizer assim, no caso da autuação. Olha, eu botei, mas eu estou recolhendo, estou pelo menos cumprindo aquela parte da resolução que diz que eu tenho que recolher essa RVPO. Né? Poderia até, numa argumentação, servir como um atenuante. E a MOB nem recolhe, continua com as propagandas de terceiro, de esposende e de tal, não sei. E nada disso é vertido para o usuário. Okay. Mas, Fábio, quer dizer que esse RVPO é só para as permissionárias ou serve para as duas? Para mim, isso é uma novidade. Veja, o RVPO, como nós estamos tratando de dois sistemas. A concessionária não pode, porque tem que haver uma licitação do órgão gestor, não é uma obrigação, como a defendente diz. Tem uma determinação, que deve ser licitada a propaganda pelo órgão gestor. Se não está cumprindo, bom, vamos aí, Tribunal de Contas, Controladoria do Estado. Por que é que o órgão gestor não está fazendo isso? É outra questão, não é a empresa. E temos as permissionárias, que estão sob a égide regulamentar da veiculação de propaganda em ônibus. Então, elas botam a propaganda nos seus veículos das empresas, Rota, Bandeirantes, qualquer que seja, e recolhem ao CTM o valor X de tarifas por cada propaganda em veículo. E isso é verificado mensalmente pela fiscalização para ver se ela está veiculando a quantidade de propaganda que ela diz que está veiculando quando do pagamento. Ok. Mais alguma indagação de algum conselheiro? Então, processo número 25, em votação. Conselheiro Fernando Bandeira, seu voto, por favor. Pela ordem, excelência, vamos nos retirar também, viu? Licença, obrigado a todos, viu? Olha, eu voto pelo deferimento. O CTM, há muitos anos, já devia ter feito essa licitação, não faz a licitação, tem como abater esse valor, do valor devido às concessionárias, não faz, e então, já há algum tempo, eu voto pelo deferimento de processo desse tipo, por causa deste motivo específico. Né? Tem como até disse o representante da concessionária, de abater esses valores de propaganda do valor que teria, né, a empresa, né, de crédito. Então, por este motivo, voto pelo deferimento do processo. Ok. Conselheiro Vereador Júnior, seu voto. Concordo com as palavras de Bandeira, assim como o voto anterior de deferimento. Ok. Conselheiro Cleiton, seu voto.
Eu acho que a colocação de Fábio foi muito feliz, né? Voltando aí eu estava votando pelo deferimento, mas a fala de Fábio foi muito feliz. Eu voto pelo indeferimento. Ok. Conselheiro Cleanto, seu voto. Acompanho o relator e voto pelo indeferimento. Ok, Diego, indeferido. Processo 25 da pauta, 3-2. Indeferido 3-2. Ele tem mais 2 recursos da MOB sobre PEV quebrada, itens 26 e 27. Porém, o representante disse que iria se ausentar. Não sei se escutaram ou retornou. Jonas, está escutando? Oi, Diego. Ah, sim. Eu estava explicando aqui que tem mais 2 processos para o julgamento da MOB. Itens 26 e 27, PEV quebrada. Os relatores Cleiton Leal e José Roberto votaram pelo indeferimento. Ok. A MOB algum problema em votar em bloco esses 2 processos, 26 e 27? Não, nenhum. Apenas estranhei. Posso ter a palavra, Alberto? Mas é sobre o 26 e 27 ou sobre o outro processo? Tranquilo. Pronto, ok. Com a palavra, a operadora, processo 26 e 27 da pauta. Pronto. Apenas estranhei, né, em que pese respeitar a votação dos senhores, também a posição de Cleiton, né, que votava a favor, né, nessa questão de propaganda, até porque a empresa tinha colacionado em todas as defesas uma carta enviada para o CTM falando da dívida e falando que, inclusive, poderia fazer qualquer tipo de compensação. Só que o órgão não fez isso e a empresa, de forma alguma, se colocou omissa a fazer, né, esse tipo de encontro de contas. Mas, voltando para esse processo que está sendo tratado, presidente e demais conselheiros, como o Diego falou, trata-se de PEV, e que essa comissão já tinha criado, formalizado até uma jurisprudência sobre essa temática. Em todos eles, há substituição e há um conserto do veículo. E esses 2 parâmetros estavam sendo utilizados, né, como dosimetria por essa comissão para cancelamento da multa. Então, tanto no 1.2, no auto 124.64, a empresa ela fez, no mérito desse processo, ela fez tanto o conserto quanto fez a substituição do veículo. E isso não foi levado em consideração no processo 2464, né? Está sendo julgado agora. E também no processo aqui, cadê, meu Deus? 12462, e PEV quebrada também. Tanto foi feito o conserto, quanto foi feita a substituição, e juntamos a OS, que comprova o conserto do veículo. Também não é sinalizado pela fiscalização se o veículo era reincidente. Então, com base nessas questões, eu gostaria de pedir aos relatores, né, a revisão dos seus votos e, em especial, aos demais conselheiros também que votassem favorável pelo cancelamento das autuações, tendo em vista toda a vasta jurisprudência que essa própria comissão já consolidou em seu entendimento. Reitero o deferimento. Ok. Com a palavra o jurídico. Não tenho nada a falar, não. Com a palavra disse. Ok, conselheiro, eu acho que o defendente não leu o parecer técnico, porque o veículo do caso das 2 alterações é o mesmo, é o 2494, que foi autuado nos dias 28, 29 e 30. Ou seja, esse conserto da operadora ou é fantasma ou é muito mal feito, porque ele foi autuado dia 28, dia 29 volta, continua quebrado, foi autuado, recolhido, dia 30
volta, veículo autuado e recolhido. Então, não sustenta essa tese da operadora de que o veículo não é reincidente. Ok. Em votação, processo 26 e 27 da pauta. Conselheiro Fernando Bandeira, seu voto, por favor. Eu voto pelo deferimento dos processos. Conselheiro Vereador Júnior, seu voto, por favor. Vereador. Conselheiro Cleanto, seu voto, por favor. Acompanho os relatores pelo indeferimento dos dois processos. Conselheiro Cleiton, no que você não é relator, seu voto. Eu voto pelo indeferimento, pela fé de ofício do agente de fiscalização, mas com ressalvas para a equipe de fiscalização, para a DICE principalmente, né? Visto que foi preenchido uma auto de infração com 3 dias, né? Por isso que foi a razão do meu voto para indeferimento, mas eu acho que eu não vi, eu não vi, Fábio, se tem as autuações anteriores, tá certo? Acho que seria interessante ter uma comprovação de que esse veículo foi autuado 3 vezes consecutivas, tá certo? Então, deixa aí somente isso colocado e eu voto para o indeferimento de todos. Presidente, pela ordem. Conselheiro Vereador, seu voto, por favor. Presidente, está ouvindo? Estou escutando. Eu não ouvi a palavra de Fábio, não. Os veículos foram residentes, foi? Fábio, coloque seu parecer. Que Foram, conselheiro, o veículo é residente. Indeferimento. 3 dias consecutivos. Ok. No que eu não sou relator. Pela ordem, presidente. Estamos na votação. Só um Por momento, gentileza, Roberto. que eu vou lhe dar a palavra. Apenas uma fala pequena, breve. Só em respeito e agradeço até o espaço que você concedeu aqui. Fábio, apenas só para a gente esclarecer e assim, ter o processo com bastante transparência. A empresa não recebeu qualquer tipo de comunicação dos dias anteriores em que a fiscalização está dizendo que o veículo tinha sido quebrado. Então, também eu olhei agora no processo SEI, não há juntada desse relatório de comunicação com a empresa dizendo que o veículo estava quebrado em X dias. Então, a fala técnica, a respeito de você, Fábio, a gente se conhece de vários anos já e, graças a Deus, temos uma boa relação profissional e de amizade também. Mas a gente não recebeu qualquer tipo de comunicação interna sobre esses outros dias que o veículo estava variado, né? Seja do CTM ou seja de algum fiscal. E apenas o que eu vi no parecer técnico é que é anotado que tais dias houve essa quebra. Mas não houve comunicação com a empresa. Como é que podemos, então, conceber que o veículo era reincidente se sequer eu fui noticiado da falha? Pronto. Ok. Obrigado pela palavra. Posso responder, conselheiro? Ou já está em votação? Pode, não, fica à vontade para replicar. Não, está aí os 2 autos. São 2 processos diferentes e estão os 2 autos. O que a DICE fará agora, como solicitado pelo conselheiro Cleiton, é juntar também no processo as outras autuações. Mas aí vocês abrirem o SEI, está aí os 2 processos, é o mesmo carro, de dias diferentes. Ok. Está em votação. No que eu não sou relator, eu voto pelo indeferimento de processos indeferidos por 4-1, Diego. Indeferidos 4-1. Ok. O senhor Márcio Moraes, ele ainda não ingressou na reunião. A gente dá prosseguimento ao julgamento do processo da Conorte ou já julga o do consórcio Recife? Ô, presidente, se me permite, presidente, eu tenho uma audiência às 10h10, tá? Então, assim, eu colocaria como sugestão, se for possível, mesmo que o quórum vai ficar um pouco prejudicado, vamos ficar com 4 conselheiros, mas se for possível botar em discussão e votação,
porque eu vou precisar me ausentar em breve para poder comparecer a essa audiência às 10h10. Ok. Pela palavra do defendente, pelo quantitativo de processo, vamos votar o processo número 1 da pauta. Consórcio Grande Recife. Alguma objeção dos outros conselheiros? Não, a única coisa que eu solicito é que seja já declarada a ausência do conselheiro Márcio para qualquer fim, tá? Se ele chegar, ele vai chegar como ouvinte, não mais como participação no conselho. Eu recomendo isso após a nossa votação desse processo, para depois não ter nenhuma implicação de que ele entrou e não pode dar o voto. Ok? Ok. Está em ata, Diego, a consideração do conselheiro Cleanto. Tudo bem. Item 1 da pauta, então, o motivo da infração é permanecer na parada sem motivo, consórcio Recife de transporte. Relator Cleanto Costa, ele votou pelo indeferimento. Ok, com a palavra a operadora. Bom dia a todos, senhores conselheiros, servidores do CTM, colegas representantes das empresas. Vou ser meu objetivo nessa sustentação. Bem, trata-se de um único processo, com 6 autuações, em razão de permanecer no ponto de retorno, teoricamente sem justificativa. Tá? Primeiramente, uma preliminar, decorrente do decurso de prazo para julgamento da defesa de primeira instância. Todos nós sabemos, o regulamento é bem claro com relação ao prazo de 15 dias úteis para julgamento, o que não foi observado. O CTM passou mais de 3 meses para emitir o parecer da presidência. Mas, além disso, tem um ponto importantíssimo, né, que suscita uma nulidade inafastável, que deve ser declarada, inclusive, de ofício pelos senhores conselheiros. Conforme está relatado nos próprios autos de infração, esses autos foram lavrados a partir de uma fiscalização secreta ou velada, como eles falam, né? Entretanto, esse tipo de autuação não é permitido à luz do nosso regulamento. O artigo 81 do regulamento ele é explícito. A fiscalização dos serviços de que trata esse regulamento será exercida pela MTU Recife através de agentes credenciados e identificados, com o objetivo de manter o bom andamento dos serviços. Conselheiro Zé Roberto, representante do DETRAN, sabe bem disso, né? Não existe fiscalização de campo velada, né? Você nunca passou por uma blitz de lei seca realizada pelo DETRAN, em que os servidores não estejam identificados, em que não haja identificação da ação, da blitz, enfim, toda a sinalização. Então, isso é uma nulidade que se impõe. A parte disso, como se não bastasse, do ponto de vista de mérito, nesse mesmo ponto de retorno, passam 252 viagens da empresa, distribuídas em 4 linhas diferentes, tá certo? A fiscalização foi solicitada por um usuário, supostamente, através do contato com a central, onde foi solicitada a presença do agente fiscalizador durante todo o dia e identificou 6 viagens com problema. Naturalmente, a gente não sabe quanto tempo o agente de fiscalização passou lá, a gente só sabe que ele não se identificou 6 viagens com problema de 252. Então, a gente, de antemão, já percebe que isso não é uma prática quanto mais, mas sim uma prática, quando necessário, para regular o intervalo. Todos do CTM sabem da realidade do terminal Vasco da Gama, DERB. Existem pelo menos 5 ofícios no CTM que são mencionados na defesa, solicitando a transferência do terminal para João Bezerra, ou seja, a inversão desse terminal. Eu vou até pedir licença para compartilhar aqui um despacho concordando com essa situação, está aqui grifado, inclusive. Houve uma obra da Compesa próxima ao córrego, em que naquele período ficou invertido, depois a Compesa concluiu o serviço, e olha o que é dito aqui nesse despacho de número 169. Informamos que o terminal desta linha já voltou a operar neste bairro em Nova Descoberta, porém, os problemas permanecem com relação ao exíguo espaço do largo do córrego da Bica, para os motoristas
realizarem a manobra e estacionarem os ônibus no ponto da bandeira ou na restrita área de estocagem, principalmente considerando a frota de 20 veículos nos dias úteis. Também deve-se considerar a dificuldade de circulação na rua Córrego da Bica, via de acesso ao terminal, que é estreita, sem calçada e com a presença de veículos estacionados, inclusive caminhões, conforme pode ser observado nas fotos anexas. Então, esse despacho aqui aprova, do ponto de vista do CTM, a transferência do terminal. Esse terminal ainda não foi transferido meramente por uma questão de estar aguardando a CTTU autorizar o local de manobra, enfim, a sinalização necessária. Mas, no mérito, o CTM concorda com a necessidade de inversão desse terminal. Então, o que é que acontece? Com o grande travamento que existe no terminal atual, os ônibus saem muitas vezes em comboio, e para que não haja um grande buraco dentro da operação da linha, ou seja, em benefício do próprio passageiro, é que é necessário muitas vezes regular esse intervalo para evitar que saiam 4, 5 carros ao mesmo tempo do ponto de retorno, né? Então, a DICE, no seu parecer, menciona uma guerra com outra operadora, etc. Perceba que essa linha não é compartilhada, né? E as outras linhas, inclusive uma que é compartilhada, não foram alvo de fiscalização e nem teve autuação. Ou seja, esse ponto aí, para mim, é muito importante destacar, que é uma situação crítica, uma situação sinalizada para o Grande Recife. O Grande Recife reconhece a importância da inversão desse terminal, e aí a gente tinha um agente da empresa tentando fazer um mínimo de regulação nos horários importantes de serem feitos, né? Entretanto, com a fiscalização velada, que é proibida à luz do regulamento, no nosso entendimento, a empresa foi autuada. Com base nesses argumentos, esperamos o deferimento. Obrigado. A defesa da operadora. Com a palavra ao jurídico. Presidente. Pois não, conselheiro. Eu queria só fazer uma ressalva em cima do representante da corrente, que consta no relatório, como nem todos têm, às vezes, essa palavra que ele falou em preliminar, eu até concordo com ele. Essa modificação velada é uma situação meio complicada. O que eu tenho que ressaltar é que ele deveria ter citado isso lá em primeira instância. Nosso regulamento é bem claro que nada de novo pode ser trazido para a segunda instância. E ele só trouxe esse argumento agora na segunda instância. Ele deveria ter falado na primeira instância para que a DICE pudesse se defender, pelo qual motivo houve esse tipo de fiscalização. Então, eu só queria citar esse fato, para vocês. Obrigado, conselheiro Cleante, desculpa, presidente, só se me permite. Obrigado, conselheiro Cleante, pelas palavras. A única questão é que, como se trata de uma nulidade, não é uma questão de mérito nem nada, é uma nulidade. A nulidade ela pode ser decretada de ofício. Aliás, isso seria uma hipótese, inclusive, para recurso hierárquico, que é quando o julgamento é contrário às normas regimentais. Então, assim, se eu posso alegá-lo, inclusive no recurso hierárquico, entendeu? E se isso é uma coisa que está flagrante contrariamente ao regimento, nosso entendimento é que ele poderia, sim, ser suscitado em sede de recurso. Okay. Presidente, pela ordem. Pois não? Eu gostaria de ouvir o jurídico. Vou passar a palavra agora para o jurídico, falar sobre o tema aí, se possível. Com a palavra o jurídico. Eu tenho que analisar melhor. Se for analisar, eu só posso dar uma posição melhor na outra reunião, mas agora eu não posso dar de imediato, não. Ok. Vou passar a palavra para o pessoal técnico da DICE. Ok, conselheiros. Isso aí é jogo de palavra. O que é que diz o artigo 81? Agente devidamente identificado. Não diz que eu tenho que me identificar a ninguém da empresa. Eu estou identificado com o meu crachá. Eu não tenho que ir para junto do despachante da empresa para fazer uma fiscalização, não. Eu faço a fiscalização velada. É devidamente identificado. Não é identificado ao despachante. Eu estou identificado com o meu crachá. Ponto. Outra questão.
Fiscalização velada existe desde sempre. Eu já fiz várias. Eu ando no ônibus de crachá, quando vou verificar a queima de parada. Ó, tô aqui, eu vou verificar se vocês estão queimando parada, se está havendo evasão de receita, se está recebendo dinheiro aí, deixando o pessoal descer pela porta de embarque. Isso sempre existiu. Tanto existiu que no manual das concessionárias já está lá expressamente que sempre que for necessário, a CTM poderá adotar o serviço velado, ficando isento de identificação, inclusive. Não é nem de se identificar, de estar com crachá. Eu posso estar sem o crachá. Posso estar lá a paisana. E, no caso, o fiscal não estava paisano. O fiscal simplesmente não se identificou ao despachante, que não é nem despachante. É o auxiliar de tráfego que fica lá da empresa operadora. Esse é o primeiro ponto. Quanto ao segundo ponto, a empresa quer resolver problemas extras que são tratados com outras diretorias do CTM na comissão de multas. Não está se discutindo aqui, como ela botou em uma carta aí, que ela só ia pegar a 901, ali abrir uma caixeira, se a 630 fizesse parte do SEI, conforme acordo. Que acordo? Não tem acordo nenhum, tem a palavra dela lá. No que ela, como dizia um antigo professor meu da faculdade, petição aceita tudo. Depois você prova através de documentos. Que não tem. Cadê o acordo? Que o carro ia entrar lá, fazer parte do SEI. Não tem. A fiscalização foi objetiva. Teve uma reclamação do usuário junto ao DECAC, dizendo que os carros estão permanecendo parados lá na Avenida Central. Chega e fica, não sabe mais qual é a hora que o carro vai sair, e o carro tanto pode chegar e sair na mesma hora, como pode chegar e passar, como Elson mostrou no parecer técnico, 18 minutos parado, 14 minutos parado, 9, 16, 6, 9, 8. Não pode se regular no ponto de retorno. Até porque é proibido. A própria portaria, o 61/2012 citada, diz: no ponto de retorno, os veículos devem parar para embarque e desembarque, excetuando-se linhas que têm um intervalo superior a 20 minutos, quando será permitido uma parada de 5 minutos. Tanto que, os senhores não têm conhecimento do histórico do sistema. Nas ordens de serviço, nos quadros de horários antigos, nas chegadas do ponto de retorno, existia um tempo de 5 minutos. O carro chegava a 17, no ponto de retorno, saída prevista 17h05. Hoje não tem mais isso. Chegada prevista no retorno, 17 horas. Saída prevista do retorno, 17 horas. Por quê? Porque é o tempo de embarcou, desembarcou. Eu não vejo também, volto mais uma vez, ao parecer técnico de Elson, que foi muito bem feito, que mostra que durante todo o dia ela vem, não há uma regularidade nas saídas. Ela sai como bem quer. E geralmente sai quando a linha da outra empresa vai sair, aí ela joga o veículo para fazer concorrência no terminal. Inclusive, voltaram, ontem à tarde eu tive o desprazer de ver que voltaram na Avenida Norte a realizar as mesmas coisas, ficaram na parada com essa guerrinha, que não interessa ao usuário. Né? O caso é simples. No ponto de retorno da linha, a empresa, por sua própria conta e risco, resolveu deixar os ônibus parados, além do tempo permitido no regulamento. Isso é o que tem que ser discutido aqui na comissão. Obrigado pelas palavras. Algum conselheiro quer se posicionar sobre o tema? Sobre a preliminar levantada pela defendente. Presidente Zé Roberto, eu poderia incluir alguma questão técnica nesse parecer? O senhor Paraíba. Antero Paraíba. O senhor é da representante dela, da empresa, é? Sim, sim. É uma questão técnica, que eu sou representante técnico da empresa e queria fazer só um complemento no que Fábio falou. Ok, com a palavra. Ok? Só complementando as informações que já foram ditas aqui, que está se pautando muito essa questão de guerra entre as empresas operadoras e de que a empresa operadora tinha acordo com a 901. Isso aí já foi passado. Os novos fatos atuais é que a Grande Recife
autorizou a empresa a inverter o terminal da linha 630, porque a linha não tem mais condições de operar naquele terminal. E para a gente cumprir o artigo 77 do regulamento, que as empresas operadoras ficarão obrigadas a cumprir os padrões operacionais estabelecidos pelo órgão gestor, a própria Grande Recife reconheceu essa necessidade e mudou a configuração de fazer parte do SEI, que era um pleito antigo da empresa, de inverter o terminal com o SEI no terminal de Joana Bezerra, e diante dos impedimentos, que eram questões outras envolvidas, e diante do problema que persistia, a gente mudou o nosso pleito de inverter o terminal com o SEI e jogou ele fora do SEI, mas nem Joana Bezerra. E foi quando houve um local próprio, apropriado, aprovado pela Grande Recife, apenas está à mercê de um parecer da CTTU para concluir o processo de inversão desse terminal. Então, para a empresa cumprir um padrão operacional, ela teve que utilizar uma operação complementar em Joana Bezerra para permitir uma regularidade, porque o objetivo é estar dentro dos padrões operacionais que a própria órgão gestor estabelece no regulamento. E a gente só pode ter esse padrão não fazendo a regulação da linha pelo terminal, porque é impossível, e sim por Joana Bezerra. Então, é uma caracterização extraordinária a ser analisada, e não com base nesses assuntos de guerra, etc., porque essa linha nem é compartilhada com a outra operadora, com nenhuma operadora, ela é exclusiva do consórcio Recife. Era só isso que eu queria complementar. Eu queria falar, presidente, Cleito falando, Fábio, eu até entendo essa situação que você está falando, mas a gente está aí numa situação de, em breve, as empresas ir ajustando as suas operações através de controle de operações, né? Eu, particularmente, eu vejo que também não se justifica, um exemplo, chegar 3 carros de uma vez só, saem os 3 carros, você acaba com a operação, né? Eu, particularmente, já vi isso acontecer já, e o usuário também, vamos pensar também no usuário que diz, rapaz, saiu 3 carros de uma vez só, entendeu? Então, assim, eu acho que, Fábio, uma linha com 20 carros realmente também requer uma questão de prudência, na questão de uma fiscalização, de uma atuação. Eu estou dizendo isso com o usuário, tá certo? Porque a gente sofre muito isso aqui no Ibura, um exemplo, né? De sair 2 carros de uma vez só. Eu vejo aqui, por exemplo, 2 carros aqui, o exemplo, e eu estou dizendo isso de forma taxada. Eu vejo, né, que a gente vive sistema de transporte, a gente vê isso. Eu digo, pai, não existe. 2 carros aí, um carro com, por exemplo, principalmente em horário que não é de pico, carro com 15 pessoas e outro carro com 2 pessoas. Esse carro não poderia esperar um pouquinho? Então, é isso que às vezes a gente fica pensando, tá entendendo, Fábio, e aos demais, né, que eu acho que isso vai acontecer em breve. Se é um local que é proibido, se é proibido, se não é proibido, se o regulamento não permite, aí é uma coisa que tem que ser ajustada. Agora, o que eu acredito, né, é que o sistema em si, e ele já visa isso, é que exista, sim, um intervalo padrão organizado para que o usuário não sofra. Não é justo ir 3 carros e aparecer um buraco no final, no outro lado, no outro intervalo, 3 carros juntos e o quarto que está atrás aparecer com 40 minutos, exemplo, 30 minutos. Aí vai ser superlotado. Então, é uma coisa complicada. Presidente, pela ordem. O presidente precisou se ausentar uns 2 minutos, mas podem continuar a discussão, ele já retorna. Pode falar, vereador. Eu concordo com o Cleito, que inclusive esse é o futuro agora do transporte, é ponto A, B e C. Devido a problemas de trânsito, a problemas logísticos, isso está sendo e vai ser mais ainda primordial esse controle de ponto de retorno dos veículos. Ok, mais alguém gostaria de fazer alguma consideração? Bom, vamos aguardar só 2 minutos, que o Zé Roberto precisou se ausentar, mas já retorno para abrir a votação.
Eu vou continuar falando, né, como usuário, né, que isso vai acontecer em breve, e Fábio tem de conhecimento, Fábio tem muito mais conhecimento que a gente, de causa, isso vai acontecer não é sempre ponto de retorno, não, até numa parada de ônibus, né? Não vai ser preciso ser um ponto de retorno, não. E como é um local de Joana Bezerra, acho que Joana Bezerra até um ponto interessante de fazer isso mesmo. Mas isso vai acontecer em breve até em qualquer parada de ônibus. O cara vai receber, o motorista vai receber um bip lá no dispositivo que vai ficar no ônibus, ó. Vai segurando. Entendeu? Se uma parada assim, que está aí na parada, por exemplo, espera mais um minuto aí. Entendeu? O sistema de transporte, principalmente no dia de hoje, vai precisar dessa regularização através de CCO, né, que é o comando central de monitoramento, sei lá como é que é isso, de operação. Mas vai precisar disso. A gente vive num inferno de mobilidade, né? E isso vai ser o principal tema da sexta-feira. Sexta-feira a reunião vai pegar fogo com a mobilidade, principalmente aqui no Ibura, né? Então, é uma coisa necessária. Eu não vejo, né, que o usuário em si está sendo totalmente prejudicado. Pelo contrário, né, prefiro uma regularidade do que sair 3 ônibus, 2 ônibus um atrás do outro e um buraco formado na operação em si. Diego, voltei. Zé Roberto. Ok. Eu havia comunicado aqui a sua ausência, mas só estavam discutindo os pontos finais desse item. Pode abrir para votação. Algum conselheiro quer se posicionar ainda em relação a esse processo? Eu não quero apenas me posicionar como processo, mas tenho que me posicionar com essa posição do jurídico, que não dá um subsídio sobre uma coisa tão relevante. Eu lamento. Diego, eu quero suspender a votação desse processo, vou tirar de pauta, vou ficar comigo que eu vou querer um parecer do jurídico, que o jurídico falou que poderia dar um parecer posterior, não foi isso que ele falou? Pronto, eu vou tirar de pauta, solicitar esse parecer ao jurídico. Ok, doutor Alain? Sobre o tema da preliminar levantada. Ok. Tudo certo, então, retirado de pauta para a próxima reunião. Né? Agora, a gente entra nos itens da Conorte, são dos itens 2 a 23, são todos o mesmo motivo, ainda teria mais um processo, que é o item 24, que é o motivo diverso. Pela ordem, se você puder começar pelo 24 e depois puxar para os demais, que é um bloco, ok. Seria mais funcional para a gente. Uhum. Ok, então. Item 24, concessionária Conorte, o motivo da infração é descumprir plano de contingência. O relator Cleiton Leal votou pelo indeferimento. Ok, com a palavra a operadora. Boa tarde, presidente, os demais conselheiros, os demais colegas que estão aqui presentes. Bom, esse tipo de atuação, o descumprimento do plano de contingência, especificamente essa situação, já é uma situação que a gente vem discutindo aqui, porque a gente o Conorte colocou todos os veículos em operação, né, mas no meio da operação, já no final, porque 90%, mais de 90% das viagens foram cumpridas, já no final a gente teve o problema com o coletivo, e a gente até tem, né, uma preliminar que a gente já abordou nas outras reuniões, que a gente entende que não é cabível assim, a atuação como descumprimento de plano de contingência, mas sim como uma perda de viagem. Né? Porque a gente está diante aqui de uma situação que mais de 90% das viagens foram cumpridas, mas a gente está sendo atuado com uma penalidade de descumprimento de plano de contingência. Né? Mas, quiçá essa situação, tem também a questão da razoabilidade, da proporcionalidade, conselheiros, no sentido de que todos os coletivos foram colocados em operação, mas mais para o final teve esse problema, mas isso não muda o fato de que mais de 90% das autuações, dos horários foram cumpridos. Então, reiteramos aqui nosso pleito relacionado a tanto a questão de preliminar, entendemos que não é cabível a gente ser autuado como
descumprimento de plano de contingência, se a gente colocou em operação todos os veículos, no meio da operação, no meio não, né? Mais para o final da operação, teve aí essa intempérie, e também relacionada, a gente reitera nossos argumentos relacionados à razoabilidade e proporcionalidade, tendo em vista que quase todos os horários programados foram cumpridos. Muito obrigado, e é isso. Com a palavra, o jurídico. Tenho nada não a comentar. Ok, com a palavra, corpo técnico, Adice. Ok, conselheiros. Bom dia, Henrique. Veja, nós temos N autuações disso, chegando pela fiscalização, na divisão de controles, porque essa autuação de 388, de descumprimento do plano de contingência, está sendo lavrada via relatório do sistema de bilhetagem eletrônica, que aponta se tem aquela quantidade de veículos ou não num determinado período de tempo, em especial nos picos da manhã e pico tarde e noite. Temos cancelado em primeira instância N autuações quando verificamos isso, que ele estava, mas aí houve uma quebra às 17 horas, houve uma quebra às 18 horas, então isso justifica não estar com a frota completa naquele horário. Nesse caso específico, a quebra ocorreu de 2 horas da tarde. Então ela teve tempo suficiente para repor a frota. Se ela não repôs a frota, deixou de cumprir o plano de contingência, que disse que naquele período tem que ter 3 carros, vamos supor, e estava com apenas 2, porque um carro quebrou bem antes do horário de pico e a empresa não teve agilidade para repor esse veículo. Por isso é que nós estamos mantendo e achamos como correto que é o descumprimento de plano de contingência, e não inclusive porque eu lembro aos senhores que nós não estamos usando o sistema de bilhetagem para autuar não realizações de horário, visto as inconsistências que ocorrem nesse sistema de bilhetagem devido a ser uma abertura manual. Às vezes o cobrador esquece de fechar a viagem, às vezes abre a viagem noutra linha, aí dá o rombo no relatório da linha, mas de fato ele fez aquela viagem que era para fazer. Mas nesse caso específico, não. Ela tinha que ter X carros, o carro quebrou, ela não substituiu, então tinha X menos 1. Então não cumpriu o plano de contingência. É isso. Ok. Em votação, processo número 24 da pauta. Conselheiro Fernando Bandeira, seu voto. Eu voto pelo deferimento do processo. Ok. Conselheiro Cleanto, seu voto. Antes do voto, Fábio, quando é que foi assinado aquela carta do governo fazendo um ajuste nos processos das operadoras? Qual foi a data? 10 de março. Na portaria dos créditos suplementares. Isso. 10 de março. Isso. Ok. É bastante salientar que fala que não as execuções das vias foram, mas não foi no fim de pico, está dizendo aqui que foi entre 16h30 e 19h30, 16 e 19h30 que ocorreu a redução de 8 veículos para 6 veículos. Voto com relato pela nossa indeferido. Ok, Cleanto. Conselheiro vereador Júnior, seu voto. O voto foi pelo deferimento ou indeferimento? Deferimento. Obrigado. Deferido. Voto indeferimento. Está cortando na fala do Cleanto. Cleanto está votando pelo indeferimento, né? Cleanto. Cleanto, pode repetir o voto? Está escutando a gente?
conexão do conselheiro teve algum problema. Vereador Júnior, seu voto. Pelo deferimento do processo. Conselheiro Clementon. Indeferimento. Alô? Eu voto pelo não deferimento do processo. Eu acompanho o relator. Ok, estava cortando sua voz. Ok, eu voto pelo indeferimento. O indeferido, Diego. 3-2. Ok, indeferido 3-2. Agora passamos para os itens, dos itens 2 ao 23 da pauta, todos da concessionária Econorte, e todos por operar sem autorização do órgão gestor. Os votos foram diversos, né? Os conselheiros foram distribuídos para todos eles. Então, alguns deferiram, outros indeferiram. A empresa Econorte tem alguma objeção? A gente vota em bloco. Itens 2 ao 23. Eu não digo. Ok, Diego, então. Diego, só um minuto, por favor. Diga. Diego, eu tive que me ausentar. O item 1, qual foi o resultado final, por favor? O item 1 foi retirado de pauta para manifestação do jurídico, vai ser incluído na próxima reunião. Ok, obrigado. Ok. Então, Ok, presidente... com a palavra, a operadora... Presidente. Pois não? Nesse caso espacial, em função daquela comunicação que foi dada ontem pela secretaria. Eu quero toda a sessão nesse bloco, porque eu irei, talvez até se for o caso, mudar meu voto, tá? Eu queria que cada um se posicionasse de uma forma bem plausível para que a gente tomasse uma posição justa a respeito desse processo quanto à questão dos cobradores, porque está uma seara meio obscura. Ok, então, no momento da votação, os conselheiros indagam, né, o seu voto. Não é isso que você está dizendo? Exatamente. Sobre a carta, sobre o ofício, né? O ofício Isso. 232 exato. 2021. Que houve aquele ofício que foi dado pelo conselho, Diretoria de Operações. Isso, pela diretoria, até o conselheiro Cleito falou que aquilo também deixou um pouco que o voto dele um pouco discrepante, então eu queria que fosse feita toda a explanação, inclusive a Dice explicando o que é que o diretor queria com aquele ofício entregue agora a todos. Ok. Vamos passar a palavra, né? Seguir o rito, passar a palavra para a operadora e após isso a gente escuta a Dice e o jurídico. Com a palavra a operadora, processo 2 ao 23 da pauta. Bom, conselheiros, com relação à retirada de cobrador, é um assunto que a gente vem discutindo, né? Eu optei pelo julgamento em bloco, mas eu vou ressaltar aqui que existe aí algumas diferenças nos itens da pauta, tá certo? Bom, todas essas linhas que estão aqui sendo julgadas hoje, elas têm uma natureza interterminal. Por exemplo, o embarque ele acontece mais no terminal do que no percurso da linha. Tanto é que em todas as autuações a gente juntou, né, o montante, o percentual. Então, em tese, girou aí em torno de mais de 80%, em média, assim, 80% de passageiros catracados e em média 20%, menos de 20%, precisaram utilizar o dinheiro justamente porque são linhas que a natureza não demandam a presença ali do cobrador. Então, todas as características militam no sentido de que o Econorte tomou a opção correta, mas nem é a opção correta, porque nos item 2, item 6, item 9 ao 16, item 18 ao 23, também já tem uma manifestação do próprio Grande Recife no sentido de permitir e decidir de forma favorável que a retirada desses cobradores é viável e é benéfica e é uma tendência que já vem sendo seguida não só aqui, mas também em outros estados. Existe aí processos administrativos em trâmite no CTM discutindo esse assunto, e a gente até juntou
outra parte do Conorte até juntou, eu acho que é João Pessoa, que está acontecendo também esse mesmo sentido assim, de retirada dos cobradores, não em todas as linhas, óbvio, mas a gente está falando aqui de linhas que realmente não há necessidade da presença do cobrador ali. Então, tudo isso milita no sentido de retirada de dinheiro ali de dentro do ônibus, uma segurança maior para os usuários, a questão de celeridade também, os VEMs. A gente, até no grupo do WhatsApp, a gente viu que está sendo distribuído VEM para os usuários de forma gratuita. Então, tudo isso ele facilita o acesso a usuários e milita no sentido que já vem acontecendo dentro do transporte público aqui da região metropolitana do Recife, que é utilizar o VEM. Né? Isso tudo para não ter dinheiro em caixa, que impede roubos, assaltos e tudo mais, conselheiros. Mas especificamente relacionado ao item 2, o item 6, o item 9 ao 16, 18 ao 23, já há uma manifestação expressa do CTM no sentido favorável de que a retirada dos cobradores é viável. Eu acho que o Filipinho pode até confirmar essa informação. A gente juntou despacho em todos os processos, mas com relação a todos, também tem a questão de que a questão da razoabilidade, da proporcionalidade, em média, 80% aí foi tudo catracagem, né? Então, a gente não está falando aqui de impedimento de acesso aos usuários que estão com dinheiro. O motorista, ele está fazendo isso de forma brilhante, né? A experiência está mostrando que isso é a tendência mesmo e que nas linhas que, de fato, for viável, a tendência é que isso vai acontecer. Eu acho que o Felipe talvez pode até falar sobre esse assunto, mas é uma tendência inegável, está todo mundo acompanhando isso. Então, eu gostaria de reiterar que o pleito do Conorte relacionado à razoabilidade, à proporcionalidade, são atuações aí que vão ter uma pena pecuniária para a gente, e a gente está operando aí com a tendência e, em algumas situações, até com despacho favorável da própria diretoria de planejamento, no sentido de retirar os cobradores. Então, por fim, apenas para reiterar, eu vou só, como está sendo o julgamento em bloco, eu vou só citar os itens que já tem uma manifestação da diretoria de planejamento no sentido favorável, que é o 2, o item 6, o item 9 ao 16, 18 ao 23, tá certo? Então, muito obrigado. É uma tendência do sistema e gostaríamos de reiterar a razoabilidade e a proporcionalidade no sentido de que sejam, de fato, canceladas todas as atuações relacionadas a esse assunto, porque são linhas específicas que não demandam a presença de cobradores. Muito obrigado. Ok, obrigado, doutor Henrique, pelos esclarecimentos. Vamos passar para o jurídico. A palavra é ao jurídico do CTM. Não tenho nada a comentar, não. Porque a palavra agora está com o corpo técnico, a DIS. Bom, conselheiros, é uma situação simples, ao mesmo tempo complicada. Primeiro, a DIS, Henrique estava falando aí, da retirada de cobradores, que é uma realidade, e é uma realidade. A DIS não é contra a retirada de cobradores de algumas linhas. Nunca foi o pensamento da DIS. O que a DIS é contra é a retirada sem a autorização do CTM, sem que haja uma autorização formal do órgão gestor com a inclusão dessa retirada de cobrador na ordem de serviço de operação da linha. Né? Inclusive nos casos onde ele diz que não tem uma decisão favorável, mas é uma decisão interna, num despacho interno, dentro do processo. É um despacho do DOP ao DPL, sendo que a empresa antes queria essa retirada de um certo jeito, depois era de outro jeito, queria colocar esses cobradores como agente administrativo, só que isso ia impactar no contrato, porque aumentava o percentual de agente administrativo que estava contra a proposta comercial da empresa. Esse é o lado complicado dessa retirada, que a empresa é uma concessionária. Então, ela apresentou uma proposta comercial, o PRO dela foi calculado em cima de um fator de utilização de X cobradores. Se agora vai ter X menos 10 cobradores, o fator de utilização tem que ser recalculado para que seja recalculado o PRO. É uma série de coisas que ainda não foi autorizado pelo CTM. A ADC mantém, tanto que vocês forem ver o parecer técnico, ele é bem sucinto. Há autorização ou não há autorização?
Vamos abrir a OSA. A OSA tem? Não tem. Por isso é que todos eles foram mantidos. Nós não fomos procurar além do que... A autorização, beleza, vou cancelar aqui o álcool, tranquilo. Como cancelei os de catraca na traseira, que depois foi autorizado nas linhas, eu cancelei. Botou na OSA, botou. Então eu estava com um monte de autuação lá, não vou nem mandar essas autuações para a segunda instância. Está aqui que o Grande Recife aceitou, estou cancelando. No caso do cobrador, não existe uma decisão oficial. Se existisse, a gente não estaria nem discutindo essa questão aqui. É isso. Ok. Alguma pergunta de algum conselheiro? Alguma indagação em relação a DICE ou algum ponto dos processos em geral? Pronto, eu tenho. Na maioria, quando chegou aquele novo ofício ontem, aquele novo despacho ontem para a gente, através do WhatsApp, chegou uma informação totalmente diferente, ou mais esclarecedora do que estava nos autos que chegou para a gente, né? Vou dar um exemplo aqui do despacho 1331, né, que foi no dia 12 de maio, essas atuações foram em junho, né? Se faz necessário que a data de implantação da proposta seja enviada o mais rápido possível, né, a GPIs para adoção das providências pertinentes, ou seja, da autorização, da concordância em si, né, da retirada dos cobradores dessas determinadas linhas. Aí o que é que acontece? Eu, particularmente, ontem, eu estava com uma outra visão, né? Tive uma outra visão da situação atual. Mas só que a questão é, o que chegou para a gente ontem vale para a gente tomar de decisão para hoje, já que não está anexada no processo, né? Porque a gente tem que fazer a nossa análise na questão do que está no processo. Enfim, né? Por isso que até então, né, até esse momento, então, eu vou manter o que eu tinha, né, recebido de acordo com o que está no processo, e se aparecer as próximas, eu vou julgar da forma que chegar no processo. Por exemplo, aquela nova carta que chegou ontem, da DPL, tá certo? É mais ou menos por aí que eu quero tomar minha decisão. Vou manter minhas decisões, meus pareceres, e eu queria que o pessoal aí da secretaria, na hora de for julgar em bloco, mostrasse quais os processos que está de acordo com essa carta, né, do remanjo dessa, como é que se diz, desse despacho do despacho 1331, porque o que tiver no despacho 1331, eu vou votar de uma forma, e o que não tiver esse despacho, eu vou votar de outra, né? E depois, no pós-dito chegar, a gente vai tomar uma posição diferente, mas a gente tem que tomar uma posição de acordo com o que chegou no processo em si. Por favor, pela ordem, presidente. Fábio, alguma dessas linhas que foram autuadas não serão autorizadas a andar sem cobrador? Veja, conselheiro, eu, pessoalmente, não tenho condições de dizer que se serão ou não. Eu, pelo que li do processo, em alguns turnos será, em outros turnos não. Outras linhas vai ser nos 2 turnos de operação. Teria que ver linha por linha. E explicando uma coisa ao conselheiro Cleiton, o que foi enviado ontem, veja bem, não foi nada para modificar processo que tinha, nada disso. Apenas a título de subsídio. Inclusive, esse processo 6 foi um processo que foi criado pela divisão, pela gerência de fiscalização, preocupada com o quantitativo de autuações que estava acontecendo, que faz parte das atribuições da DC, é dizer, tá isso aqui de autuações, está um absurdo, qual é o norte, qual é a decisão da empresa, das diretorias,
para nós vermos isso aqui. Inclusive, é colocado carta das operadoras, também depois dessas autuações, falando da quantidade de autuações que estava chegando. A preocupação nossa é, tem uma quantidade grande, incerto, e as linhas serão, não serão, eu não posso lhe dizer, né, porque isso aí não cabe nem a DICE, nem a gerência de estação. Se por acaso futuramente forem autorizadas, quando for se ficar a fiscalização, e se por acaso for autuada, quando a autuação chegar de si, ela será desconsiderada. Ô Fábio, Zé Roberto, então até a presente data não foi expedida nenhuma autorização para retirada do cobrador para essa linha. Esse é o cerne, esse é o cerne da autuação, conselheiro. Pronto. Chegamos no ponto da autuação. A autorização não. Até eu saiba, até o presente momento, não existe uma autorização formal do CTM à operadora Conorte dizendo, concordo, pode retirar os operadores dessa linha desse turno, dessa linha nos 2 turnos, nessa linha o tempo todo. É alguma indagação de algum conselheiro? Presidente, pela ordem, só para reforçar aqui que realmente a autorização assim formal, autorização, a gente sabe que qualquer processo administrativo aqui no Grande Recife, o trâmite é bem demorado, né? Acho que é de conhecimento de todo mundo aqui que o trâmite é bem demorado, mas eu gostaria apenas de reforçar que a diretoria de planejamento, que é que tem competência para dizer que pode ou não pode, que é viável ou não é, já se manifestou de forma favorável, tá certo? Eu gostaria só de reiterar isso. Obrigado. Ok. Em votação, processo número 2 ao 23. Presidente. Pois não, Falou. pois não. Vamos tirar com o Fábio. Identificado que estão autuando. Você está cortando, Cleandro, está cortando bastante. Espera aí que eu vou ter que ouvir outra ação. A internet está muito ruim. Por favor, me dê 1 minuto que eu vou entrar aqui pelo de novo. 1 minuto. Tem alguém lavando prata aí e estão batendo os copos. Só 1 minutinho, por gentileza. Alô? Agora estão me ouvindo? Alô, estão me ouvindo agora? Agora melhorou. Estamos escutando. Alô, presidente, está me ouvindo? Estamos escutando, Cleandro, agora. Pronto, que está ruim aqui a internet. Olha, há uma dúvida que eu tenho para juntar disso. Agora que vocês autuaram essas linhas que estão operando sem o cobrador, vocês passam a recalcular o fator de utilização nesses dias que vocês autuam? Veja, Cleandro, o fator de utilização não é por dia. O fator vai ter que ser recalculado a partir da data em que a empresa tirou o cobrador. Porque o fator de utilização é um fator global da empresa. Ela tinha que ter, vamos dizer, 200 cobradores para atender a operação da linha, do lote, né? E agora, vamos dizer que com essa redução, ela só tem que utilizar 100 cobradores. Então, vai ter que ser reduzido esse fator de utilização com um recálculo do PRO, que é o preço de remuneração ao operador. Pode ser que diminua centavos, mas centavos em cima de 20 anos é um valor considerável, né? Mas aí, no caso, nós estamos falando não de 20 anos, nós estamos falando de alguns dias, não é isso? Não, o fator vai ser recalculado no contrato, né? Ela não fez o contrato em 2014 e um fator de utilização, vamos dizer, de 1,75 de cobrador. Aí o PRO, que acharam com esse fator de utilização, era X. Agora, com essa diminuição de cobradores, em 2000, e o contrato é de 25 anos. Aí, com esse recálculo agora, com a diminuição de cobradores,
vai ter que ser recalculado o FU da empresa, achado um novo FU, com um novo recálculo de prova. Mas isso não compete à função, é a gerência de concessão que vai fazer esse cálculo. Eu pensei que era uma prorata. A partir daquele momento, aí aquele fator foi recalculado e a partir dali seria cobrado daquele momento. Eu pensei que era assim. Não. Inclusive tem que fazer termo aditivo a contrato e tudo. Entendo. Ok. Já está dirimidas as dúvidas. Ok. Ô, presidente, eu posso... Ô, presidente, se o senhor me permite, eu gostaria de esclarecer como é que funcionou, né, essa retirada de cobrador do sistema de transportes público de passageiros. Bandeira, fundamental, sou eu. É fundamental você nos explicar isso. Eu já pedi isso a você. Como é que funcionou? Seguinte, eu, como presidente do sindicato, entrei em contato com o governo, tá certo? Para que pudéssemos, estavam num momento de pandemia, diminuir o custo do sistema. Como é que seria uma retirada do cobrador? O governo fechou um acordo conosco, dizendo o seguinte, olha, tudo bem, agora cada empresa operadora tem que remeter uma correspondência ao CTM e, dependendo da linha, nós autorizamos ou não. Porém, só pode retirar se for autorizado pela CTM. Naquela ocasião, eu coordenei todo esse processo, as empresas entravam com o pedido e vinha uma carta do CTM dizendo qual as linhas que poderiam tirar. Por que isso? Você tinha linhas que eram muito carregadas, né, com muito passageiro, e precisaria, né, de que se preparassem essas linhas com um aumento da bilhetagem eletrônica, para que o motorista, se caso fosse receber alguma passagem, o número de passagens fosse pequena. Essa foi o conceito, tá certo, que nós fizemos junto ao governo para que pudesse ser retirada os cobradores. Temos duas concessionárias, temos o Conorte e temos a MOB Brasil. A MOB Brasil já havia retirado os seus cobradores integralmente, tá? Ficaram os permissionários e o Conorte. Eu gerei esforços junto às empresas para que fizessem, naquela ocasião, que foi em 2020, né, as solicitações para as empresas, das empresas para o CTM para retirar. Aqueles que solicitaram, o CTM autorizou a retirada dos cobradores. Às vezes não autorizavam a linha de demanda maior, né, por causa do que eu expliquei. Ele tinha que aumentar o índice por linha do bilhetagem eletrônica. O Conorte não entrou. Então, ele tirou sem autorização. Realmente, ele descumpriu um acordo feito, né, entre o Sindicato das Empresas e o governo do Estado. Então, ele, nesse caso específico, apesar de que eu acho que é super válida a retirada do cobrador, mas dentro da coerência, né, que eu julgo os processos, eu tenho que dizer que a forma como ele tirou foi uma forma errada. Ele teria que ter esperado a resposta do CTM. E se essa resposta demorasse, de novo, ir até acionar o nosso sindicato para que o nosso sindicato pudesse ajudar eles nesse pleito que é super justo. Acho que hoje não há necessidade de cobrador com a tecnologia, né? Você tem um custo que onera bastante, né, o sistema, e com isso aí a gente consegue baixar o custo do sistema como nós baixamos.
Então, essa é a explicação que eu gostaria de dar a todos os conselheiros. Ok, doutor Fernando, muito obrigado pelos esclarecimentos. Presidente, Em votação. Pois não. presidente, diante dessa explicação esclarecedora e clara de Bandeira, e isso aí ele não é nem como conselheiro que ele está dando explicação, está dando explicação como advogado maior da classe, eu quero rever o meu voto, porque eu votei em todos pelo deferimento, porque eu acreditava que eles estavam igual a Mob Brasil, que a Mob Brasil eu julguei outros processos e dei deferido por conta disso aí, que logo depois, ato contínuo a retirada do cobrador, eles já tinham pedido, o Grande Recife que tinha demorado a responder, mas não é o caso, segundo segundo o depoimento agora do presidente do Sindicato Bandeira. Então, eu queria saber como devo agir, porque eu quero retificar os meus votos de deferido para indeferido. Se isso eu tenho que posso fazer agora textualmente, declarando todos os processos, e aí eu já estou dando meu voto para todos os processos, ou se eu tenho que, no meus casos em particular, fazer alguma referência lá no processo do SEI. Ô, presidente, só pela ordem, só para não ficar confuso, talvez tenha, mas os itens 2, 6, 9 a 16, 18 a 23, só para não parecer que o Conorte não buscou o Grande Recife, o Conorte teve aí, enviou o ofício, tanto é que por causa desse ofício teve a manifestação da diretoria de planejamento para algumas linhas do consórcio Conorte, tá certo? Só para não parecer que o Conorte só tirou assim por tirar, mas o Conorte ele enviou o ofício para o Grande Recife. Quais são os processos? Quais são os processos? É o item 2, 6, 9 a 16, 18 a 23. 2, 6... 9 a 16, 18 a 23. Do 9 ao 16, tudinho? Isso. E 18 a 23. Que são os que têm a autorização da diretoria de planejamento e é justamente porque o Conorte buscou, né? 9 a 16, 18 a 20... Qualquer coisa, o Conorte não se opõe à retirada de pauta desses processos para que sejam averiguados com uma maior minúcia. Presidente, pela ordem. Pois não. Eu também acho interessante a retirada de pauta. Eu gostaria, presidente, também de reanalisar o meu voto com esse prisma dado novo aí, que é um fato novo e eu não quero ser injusto para nenhuma das partes. Se pudessem ser retirados de pauta e a gente reavaliar todos, e depois a gente faria essa votação no bloco, levando em consideração isso aí que ele falou, eu acharia mais plausível, mas é uma opinião minha. Presidente, eu gostaria de ressaltar de que temos mais cerca de 20 recursos desse mesmo sentido para julgar na próxima reunião. Então, se for para retirar de pauta, seria interessante fazer uma reunião só para esse assunto. Isso, vai ficar... Qual o conselheiro que quer tirar de pauta? Não, pessoal, Cleide falando, tá claro a situação aí, com todo respeito, que a Conorte tirou os cobradores sem autorização do Grande Recife. Isso é um ponto, tá certo? O que a gente está aqui debatendo nesse processo é que houve um despacho concordando, tá certo, com o ofício da Conorte sugerindo a retirada de alguns turnos de uma determinadas linhas dos cobradores, tá certo? Agora, já ficou claro, né? Já ficou claro, através de ofício de ontem que te receberam, através da colocação de bandeira, e através até dos debates aqui, que era necessário para que a retirada dos cobradores, né? E nisso aí eu vou começar me atenuar mais ainda, não houve em Osmo nenhuma autorização, né, da operação para que fosse retirado os cobradores. Somente isso, não tem mais o que discutir, não. Também entendo, eu sou da linha do conselheiro Cleito. O defendente levanta despachos internos, não sei.
não tem autorização nenhuma, nenhum ofício autorizativo para a Conorte. Não tem nenhum ofício, nenhum auto. Eu estou olhando aqui os processos citados, eu não estou vendo ofício encaminhado à Conorte, nenhum ofício. Só se eu não... O defendente sabe dizer se tem algum ofício encaminhado aí nesses processos citados, juntado aos autos? Zé, Não, teve e a questão é justamente dessa. No caso. E teve a manifestação da diretoria de planejamento. Certo, manifestação não sei. Tem algum ofício encaminhado autorizando a Conorte a retirar esses autos? Pronto. Sim, eu acho que algum conselheiro queria falar, pois não? Minha questão é justamente essa. Quer dizer, então, que não tem o ofício. Bandeira, se não tem ofício, foi feito errado. Só para finalizar o caso. Exatamente. Tem que ter o ofício do CTM autorizando a retirada da linha específica. Ele não pode dizer assim, pode retirar o cobrador. Pode retirar o cobrador da linha da Torre, da linha do Brejo, da linha do Alto Mandu. Ele tem que dizer especificamente qual é a linha e qual o turno do trabalho. Esse foi o acerto que eu fiz com o governo do Estado. Mas Bandeira ou representante da Conorte, quanto tempo esse ofício de vocês, você está dizendo que vocês encaminharam sim um pedido ao Grande Recife, não é isso, representante da Conorte? Quanto tempo vocês encaminharam, quanto tempo faz que vocês pediram essa retirada? Olha, nós começamos a tirar os cobradores, encaminhar ofício na data de, eu acho que junho de 2020. Conorte, quando vocês pediram isso? Conselheiro, eu não tenho essa informação precisa relacionada a quando foi que a gente pediu essa informação. Não tenho essa informação agora, infelizmente. Mais alguma indagação de algum conselheiro? Não. Então, vou colocar em votação. Presidente, eu solicito que nos meus processos... Não, pode estar em votação, já está dirimida a dúvida que já estou vendo aqui, ok. Ok, em votação. Processo número 2 ao 23 da pauta. Paradora Conorte. Conselheiro Fernando Bandeira, seu voto. Eu voto pelo indeferimento, porque os processos não têm autorização da retirada dos cobradores das linhas determinadas. Apenas por causa disso. Não é que eu não acho justo, mas o acordo que eu fiz com Alô? O Fernando? Doutor Fernando? Votação, não? Ele terminou o voto dele, não? Ok. Conselheiro Hinaldo, vereador Júnior. Presidente, diante do que foi exposto por Bandeira, eu queria, inclusive, mudar os meus pareceres. Eu voto pelo indeferimento dos processos. Ok, por favor, secretaria, constar em ata. Conselheiro Cleanto, seu voto. Está em ata a mudança do voto, né? A mudança do voto, isso. Nos que ele foi relator mudar de deferimento para indeferimento, não é? Com a ressalva que devido à explicação do nosso amigo Bandeira, viu? Ok. Conselheiro Cleanto, seu voto. Por favor, eu queria votar no final. Ok. Conselheiro Cleiton, seu voto. Após esse debate, né, que foi engrandecedor, acho que é bom isso. Eu vou seguir, né, que não houve uma autorização. A gente teve isso com clareza ontem. Eu ia votar há 20 minutos numa coisa, de uma forma diferente.
mas com o debate a gente vai, né, assimilando e ficando mais clara a situação, eu mudo o meu voto dos que eu fui relator, tá certo, para indeferimento, e dos que eu fui e dos demais que foi indeferido, eu mantenho o indeferimento, tá certo? Então, sou pelo indeferimento de todos. Ok. Secretaria, constar em ata aí a mudança do voto do conselheiro. Ok. Conselheiro Cleanto. Todos os processos que eu julguei dando deferimento. Mas, diante do que foi relatado aqui... Desculpa interromper, mas teve um que você votou já pelo deferimento, foi o 89. Não, todos eu votei pelo deferimento, todos, deferido. Sim. Todos eu votei deferindo, certo? Porque eu fazia uma correlação com o que a MOB Brasil aconteceu no passado. Mas como bandeira... É o item 5. Item 5 já tinha indeferimento. O item 5, indeferido? Já estava... Não. Foi registro errado nosso no bloco. Não, eu votei todos pelo deferimento. Viu? Todos. Exatamente. Agora é o que eu estou dizendo. Mas eu criava como paradigma o que aconteceu com a MOB Brasil. Só que o que está dizendo agora o Bandeira, esclarecendo coisas que surgiram após aquele comunicado que você mandou ontem, eu refaço todos os meus votos pelo indeferimento. Eu quero colocar em ata e que isso faça se for o caso, eu retifico no meu relatório lá para vocês, e os demais também eu voto pelo indeferimento, ou seja, todos os processos nesse patamar eu julgo como indeferido. Ok, Diego, constar em ata aí a mudança do voto do conselheiro Cleanto. Ok, não precisa, só ressaltar que não precisa o relator entrar no processo para mudar, não. A gente consta em ata e faz a mudança no quadro de julgamento, também aqui no bloco interno. Ok, eu sou pelo indeferimento, Diego, de todos, onde eu não sou relator. Ok, então todos indeferidos por 5-0, ressaltando as mudanças de relato, né? Isso. Ok, então com isso a gente dá encerramento à reunião. Não temos previsão da próxima ainda, mas iremos avisar assim que for definido. Então, bom dia a todos e até a próxima. Okay. Bom final de semana, pessoal. Até a próxima. Obrigado a todos, fiquem com Deus. Bom final de semana. Tchau, pessoal. Bom dia a todos. Bom dia, tchau. Bom dia. Diego, tá aí? Diego? E no começo desse ano a gente teve Consegui voltar, viu, para a reunião. E aí a gente fez,